lugar do meu pai? Esse é o tema que nós vamos compartilhar hoje nesse pequeno vídeo. Vem comigo! O que significa isso? Vamos lá. Nós estamos falando da visão sistêmica criada por Bert Hellinger dentro da constelação familiar. Eu no lugar do meu pai. Vamos usar o exemplo de eu aqui, Silvia Nascimento, como uma mulher no lugar do meu pai. Quando o nosso pai, por algum motivo dentro do casamento ou antes de se casar com a nossa mãe, ele teve um relacionamento com uma outra mulher e talvez teve filhos ou não, que ele saiba, né? Porque a pergunta é essa. Você sabe de quantos filhos ou qual dos filhos por parte de pai você é? A pessoa fala, não, eu sou filho único. Não, eu sou o segundo, o terceiro, tá bom? Que você saiba, né? Então é isso. Quando nós, mulheres, ocupamos o lugar do pai na relação do casal, do pai e da mãe, nós levamos esse comportamento para as nossas próximas relações, nossos futuros relacionamentos amorosos. Inconscientemente, nós estamos conectadas com os relacionamentos anteriores que o nosso pai teve. E se teve filhos nesse relacionamento anterior, e se ainda mais se foi mulher, e de alguma forma a minha mãe, talvez se foi uma traição, ou se veio esse casamento com a minha mãe foi depois desse relacionamento, desse namoro que meu pai teve, ok. A minha mãe ali já não é a primeira, certo? A primeira esposa, já não é, talvez é o primeiro amor diante do contexto que o pai fale, né? Mas não é a primeira mulher dele. Nós precisamos colocar no lugar que o pai teve outras mulheres antes da nossa mãe. E essa contagem precisa ser feita. Isso nós chamamos de a hierarquia dentro do sistema. Todos pertencem, todos fazem parte desse clã, que é como chama lá na África do Sul, onde Bert Hellinger aprendeu e desenvolveu bastante sobre a constelação familiar, vendo lá como as culturas se comunicavam, chama família, chama clã. Então aqui, sistema familiar é o nosso grupo familiar. Quando nós excluímos, colocamos de lado possíveis mulheres ou namoros, noivados que na vida do nosso pai teve, nós sentimos como se nós tivéssemos sido traídas pelo nosso pai. E a nossa mãe, de alguma forma, não acolhe as ex-mulheres que o nosso pai teve, não aceita ou diz assim, nós vamos nos relacionar, nós vamos nos casar e não quero saber do seu passado. Seu passado para mim não existe. Ok, mas isso vai ficar uma pedra no sapato do casal. Porque tanto a mulher quanto o homem, a esposa quanto o esposo, precisa acolher aqui dentro do coração, incluir todas as pessoas que vieram dentro da história do parceiro. E essa mulher, se é uma ex, né, precisa entrar dentro do sistema familiar. Silvia, mas como é isso? Meu pai teve uma ex ou tem uma durante o casamento com a minha mãe, eu ainda preciso aceitar? Aí eu costumo dizer assim, para você, né? O que é que você tem com isso? Ponto final. Então, essa frase é forte, você pode dizer assim, mas eu tenho dúvida, é meu pai. Tá, ele nunca vai deixar de ser seu pai, casado com a sua mãe, casado com outra mulher, traindo a sua mãe ou não. Então, essa consciência de eu no lugar do meu pai. Quando eu excluo alguém por um comportamento que eu não concorde, eu não sou obrigada a concordar, mas eu preciso entender que esse comportamento é dele, do meu pai, ou é da minha mãe, e eu decido se eu concordo ou não. Mas eu preciso entender que eu não sou o juiz dos dois. Né? Você não é juiz, você não é juíza daquele casamento, daquele matrimônio, o qual você é um fruto poderoso, lindo e maravilhoso, porque você veio depois, você faz parte. Os seus pais te incluem no coração deles, porque não dá para mudar a nossa história. Então, quando nós temos aí para frente nos relacionamentos amorosos, uma dependência emocional, nós atraímos um parceiro que traz para a nossa vida, para a nossa relação, uma relação tóxica, e eu vou permitindo essa relação, a troco de quê?
Quantos clientes chegam aqui, Silvia, fala para mim como é difícil ver um vídeo seu, assistir uma aula, fazer terapia com você e eu me dar conta que eu estava com meu esposo numa relação tóxica. Nossa, é muito difícil acolher isso. Como fazer? Isto, você entender que esta relação tóxica não é só o outro que traz, você também, né? Lembrando que o casamento e a união não é só a junção de duas pessoas, é a junção, o conjunto de todos os dois sistemas familiares. E tudo que veio atrás de você, tudo que veio atrás do seu parceiro, faz parte. Não dá para excluir simplesmente porque eu não gosto, porque eu não concordo, porque eu não aceito. Essa é a sua opinião. E está tudo certo, está tudo bem. Nós chamamos isso também de nível de consciência, porque à medida que você vai estudando, você vai se autocurando nas terapias, em leituras, em cursos, no autoconhecimento, ou até mesmo você já fez uma constelação familiar, a sua maneira de pensar, de ver os seus pais, de olhar para o seu sistema familiar como um todo, é diferente, né? A sua consciência expande, você começa a entender melhor que os seus pais te deram tudo que eles tinham de melhor e você tem de mais importante, o que é a vida. Ponto final. Né? Nós temos costume de, às vezes, colocar uma reticência aonde é para colocar um ponto final. Então, quando você julga o seu pai como fraco, o seu pai como um homem mulherengo, o seu pai como um bêbado, sei lá, o nome que você der, ok, esse é o seu ponto de vista. Mas independente disso, do comportamento dele, tem algo que você não pode mudar. Ou melhor, não mude de preferência. E se você pensava assim, dê um espaçozinho para sua mente, para o seu coração, para você pensar um pouquinho diferente. Nós costumamos dizer assim, viver, pensar, olhar sistemicamente. Olhe o seu pai e veja atrás dele toda a história que ele traz. Talvez ele tenha esse comportamento porque teve lá uma falsa ideia, uma falsa ilusão de como foi seu pai com sua mãe, de como foi a sua criação, a sua infância. E ele traz isso para a relação de casal. E você pega isso para você, julga os dois, nisso você ocupa o lugar do seu pai como se fosse uma pessoa forte, íntegra, a pessoa mais honesta do planeta, porque o seu pai não foi. É a partir daí que você já entra em relações tóxicas. Você é uma pessoa tóxica também, pensando a partir desta maneira. E você acaba que não consegue deslanchar na sua carreira, na sua profissão, na sua vida financeira. Porque os nossos pais são a nossa base. Eles são a nossa fonte de vida. E isso é impagável. A única forma de nós pagarmos e irmos para o nosso lugar de filhos e filhas é produzindo um bom trabalho, ajudando o maior número de pessoas, sendo bem-sucedido também financeiramente, é estando em relações harmoniosas, tendo filhos, dando continuidade para a sua família ou não. Vamos supor que você escolheu nem casar, nem ter filhos, tudo bem, mas você é a continuidade dos seus pais. Então, quanto mais você acolhe a maneira como que você foi criada, a maneira como eles criaram e educaram você, olhando, não somente aceitando, olhando que eles também tiveram uma história, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E você vai observar, que você vai visualizar, sentir, experimentar no seu lugar de filho, no seu lugar de filha, com essa consciência de que é esse o seu lugar. E é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque é seu. É nesse lugar que você pode transformar toda a sua história. Você pode criar uma nova realidade. E é a partir daí que você tem o controle da sua vida. A autoconfiança, amor próprio, autoestima. E isso faz com que você não atraia pessoas nesse desequilíbrio sistêmico. E aí você não entra em relações tóxicas e abusivas. E se entrar e se tiver com esse posicionamento novo de você como filha, deixando o seu pai no lugar dele, a sua mãe no lugar dela, né? Afinal de contas somos 50% cada um. Juntaram os dois e aqui é você, a sua vida. 100% dos dois é você, sou eu. E nós podemos levar essa leveza de vida
para todas as nossas relações, inclusive encontrando o nosso propósito de vida e prosperando. Esse tema, esse assunto fez sentido para você? Eu convido você a se inscrever no canal Instituto Silvia Nascimento, aí no YouTube, toca aí no sininho para que você receba em primeira mão os próximos vídeos que eu vou colocar para você expandir a sua consciência, compreender a vida como ela é. Assim você entra no fluxo da abundância, porque o nosso planeta, o nosso universo e a vida é linda, é abundante. E eu acho que você merece. Diga para você mesmo, merecimento ativado. É isso aí. Você me encontra também no Instagram como Silvia Nascimento _oficial. Pega na minha mão e vem comigo. Bora lá!